Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular História. Olha só, pessoal, ainda em casa, né, vocês, estamos aqui, né, com o maior carinho aqui na TV Câmara, né, gravando essa aula para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Então, vamos prestar atenção, vamos acompanhar o slide para que você realmente venha aprender. O meu interesse é esse, que vocês obtenham o conhecimento de história, certo? Do conteúdo. Então, olha só, pessoal. Hoje vamos falar acerca dos povos pré-colombianos expresso na cultura. Então, bem sabemos que os povos pré-colombianos são os astecas, quando a gente fala em pré-colombianos, né? Astecas, maias e incas. Mas hoje vamos falar acerca dos povos astecas, né? E eu quero que vocês acompanhem aí. Vamos lá. Olha só. Vamos falar sobre os astecas. O que sabemos sobre os astecas e sobre essa região em que eles viveram? O que sabemos sobre o México, esse país rico em cultura, variado, alegre, que tem uma culinária diferenciada, seus ritos e rituais, o culto à morte, o Dia de Todos os Santos, que é um feriado. A cultura do México remete à cultura e povos que viveram naquela região há pelo menos 20 anos. E esse caldo cultural é o que vai formar o que hoje é a sociedade mexicana, pessoal. Olha só, aí no slide você vê aí uma comida, né, ao lado do México, uma comida bem apimentada, certo? E quem conhece esse pessoal que está aí na foto, né, o Chaves, né, isso, pessoal, quem é que nunca assistiu o Chaves e gosta do Chaves, né? Não é verdade? E aí, vamos lá, vamos para o slide. Vamos falar acerca da lenda da criação da capital mexicana, Tenochtitlan, certo? Vamos lá. Segundo a lenda, os astecas, um povo nômade, fundaram a cidade em um local onde foi vista uma águia pousada sobre um cacto e com uma serpente no bico. O símbolo da bandeira é tão marcante que ainda hoje está presente. Foi adotado a partir do século XIX, quando essa cultura mexicana ela era revalorizada e o México deixa de se identificar como uma nação católica e passa a pensar em todos os povos e culturas que ajudaram a criar essa nação. Olha só, pessoal, essa aí é uma lenda dos astecas, certo? E aí a gente segue o slide. Essa lenda de criação conta que o deus Huitzilopochtli, certo? Isso é um deus de guerra, certo? Teria dito aos méxicos, às mexicas, de que eles encontrariam seus territórios uma terra própria quando eles encontrassem uma terra cercada de água e sobre um cacto, uma águia pousada, devorando uma serpente. A gente falou isso anteriormente, certo? Essa lenda que marca a fundação da capital, essa daí é uma lenda dessa fundação, pessoal, dessa capital mexicana, né? Dessa cidade que eu citei o nome para vocês. Vamos seguir com o slide. Essa lenda que marca a fundação, né, é uma cidade que foi construída entre várias ilhas e o lago de Texcoco, no Vale do México. A partir dessa capital, os astecas irão dominar os povos vizinhos e construir um grande império da Mesoamérica, certo? É o termo que se denomina a região do continente americano. E a partir desse império, eles irão desenvolver toda a sua agricultura e também a divisão de classe, pessoal. Ok? A gente falou sobre a lenda, né? E através disso aí, eles vão construir, né, as suas divisões de classe. Vamos ler aí. Temos essas imagens aí, a capital mexicana de Tenochtitlan, né? E aí, era uma cidade grande, muito forte, maior que várias cidades espanholas na época. Havia um mercado diverso.
No século XVI, a partir de 1519, os espanhóis chegaram nas Américas, se depararam com essa capital e ficaram extasiados. Eles ficaram assim, perplexos, pessoal, com essa cidade, ok? Com essa fundação. Vamos seguir o slide. Era uma cidade bastante organizada, com bairros, regiões agrícolas, centros cerimoniais, entre outros, certo? Vamos prosseguir. E aí a gente vai falar sobre essa construção do Império Azteca, né? Sobre as guerras e impostos. Vamos ler aí o slide. Os povos astecas que chegaram ao Vale Central do México provavelmente eram povos que vinham de regiões desérticas, ao sul do atual território estadunidense. Eles chegaram muito depois da civilização, que já estavam desenvolvida no Vale Central do México. Lendo o slide. E diferente dessas civilizações, os astecas eram seminômades, ou seja, possuíam um acampamento fixo para a parte sedentária do ano. E quando chegam, são apelidados de quê? Xiximecas, certo? Da mesma forma que os europeus chamavam os outros povos de bárbaros. Seguindo o slide, quando chegam, como não há território marcados, os astecas ocupam espaço sobre domínio de outros povos bem mais antigos e começam a se influenciar da cultura desses povos, ressignificando sua própria cultura e essa cultura que temos acesso a partir dos relatos dos espanhóis. Como era um povo de guerra, conquistam novos povos urbanos e estabelecem domínio com um império que tributário, né, de impostos, baseado aonde? Na cobrança de impostos, pessoal. Vamos seguir aí. Olha aí, vamos falar sobre o território que está sobre domínio. Lendo aí o slide. No auge do Império Azteca, em 1519, eles ocupavam na região da Mesoamérica, 38 estados diferentes. E cada um desses povos ofertavam tributos à sua maneira de ofertar tributos, serviços, mercadorias. A quem? Aos astecas. E aí vamos falar um pouquinho sobre a sociedade, bem resumidamente, certo? Essa aí é a camada social, pessoal, dos astecas, né? Primeiro lá no topo aí, ó, do slide, tem aí o imperador. Em seguida, né, tem aí também o sacerdote. E aí vem os grandes comerciantes e artesãos, não é verdade? E aí tem os altos funcionários do Estado. E também temos aí os camponeses, que trabalhavam nas terras da aldeia, né? Prestavam serviços obrigatórios nas guerras e na construção de canais. Não é isso? Olha só, isso aí é a sociedade dos astecas. E aí vamos falar também acerca de quê, pessoal? Acerca da economia, né? Vamos ler o slide. A economia dos astecas. Como era a economia? Diversos produtos agrícolas, né? Jardins aí suspensos, produção de milho, né? Produção de cacau, né? Que vem a origem do chocolate e uso como moedas. Sistema complexo de irrigação, certo? Armazenagem e distribuição de alimentos para ir para o mercado alimentar. Toda a cidade bastante populosa, pessoal. Esse quadro aí remete tudo isso que eu falei acerca da economia dos astecas, certo? E aí vamos falar um pouquinho sobre a religião, as características dos astecas, né, desse povo. Vamos lá. Olha o que é que eles acreditavam, pessoal. Eles acreditavam no culto aos mortos, descende da religião antiga dos astecas. Os astecas possuíam uma religião politeísta, portanto, acreditavam em mais de um deus. Na religião asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando, pessoal. Isso aí, pessoal, eu quero dizer a vocês que vocês não ignorem, isso aí é a cultura, né? Quando a gente fala em cultura, a gente só tem que respeitar e não aceitar. A gente pode até não aceitar, não achar correto, mas vamos respeitar a cultura, né?
dos povos antigos e também dos povos atuais. Vamos ler o slide. A justificativa para a realização dos sacrifícios pelos astecas é encontrada nos mitos de fundação deste povo. Segundo esses mitos, o deus asteca ofereceu o próprio coração em um ato de autossacrifício. Sendo assim, a realização de sacrifícios humanos era um ato de dívida aos deuses e uma forma de manter o sol, né, em funcionamento. Tá vendo aí, pessoal? Isso aí é a religião deles, né? Falando um pouco sobre a religião deles, que é bem interessante, e é bem interessante vocês saberem disso. E aí, para término da aula, temos o quê? O que eu faço sempre, né, em classe, e não vai ficar diferente porque a professora Regina está gravando a aula na câmera, não. Eu dou o assunto e passo a atividade para ver como foi que vocês receberam o assunto, não é isso? Olha só, questão para fixação, vamos lá? Qual é a lenda da criação da capital mexicana de Tenochtitlan, né? Tenochtitlan, desculpa. Quantos estados chegaram a ficar sob o domínio dos astecas? Quantas cidades, né? Quantos estados? Quais eram as camadas sociais no Império Azteca? Como que era lá as camadas sociais? Cite 3 características da economia asteca. Qual a justificativa para os sacrifícios humanos na religião do asteca, né? Porque existia, sim, uma justificativa para essa religião. Então, foi falado aqui, escreva aí com suas palavras, né? Justifique, ok, pessoal? Ficamos por aqui, 7º ano, mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Fiquem todos em casa, né? Ainda não sabemos quando iremos voltar, né? Ainda não temos nada oficializado. Enquanto isso, segue as aulas pela TV Cama, hein, gente? Se liga aí, canal 39.2. Beijo para todos, fiquem todos com Deus.